Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende do horário que você está assistindo esse podcast. Estamos dando início a mais um podcast, Papo de Liga. Hoje, nesse episódio em específico, nós trouxemos um professor, coordenador da especialização da Uninove, meu mestre, meu chefe, posso dizer. E eu estou muito feliz em tê-lo aqui conosco. Pro, se apresenta um pouquinho para nós. Quem é o professor Carlos? Eu acho que você é suspeita de ficar falando isso, né? Porque você já me conhece, então você encheu minha bola. Depois você me dá o seu Pix para eu te mandar. Professor Carlos é uma pessoa com vontade de aprender, que gosta do que faz, né? E que eu tento cada dia ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem, em todos os sentidos, né? Legal. Eu queria saber um pouquinho do senhor, da sua profissão. Como foi o início do Dr. Carlos, mestre hoje em implantodontista? De onde o senhor começou profissionalmente? Tá. Meu pai é farmacêutico e eu na adolescência ficava na farmácia ajudando a atendê-la. E a gente tinha um dentista conhecido da família, né? Até eu devo muito a ele, é José Reinaldo Vieira de Souza, um implantodontista, muito bom, criterioso e tal. E eu via o estilo de vida dele, do jeito dele e tal, e comparando com a farmácia, na farmácia só vinha gente doente, comprar medicamento e tal, e no dentista era o contrário, saía todo mundo sorrindo. E aí eu tinha acho que uns 14 anos mais ou menos, né? Fui falar, né? Eu queria aprender a profissão e tal. Ele falou assim, mas você ainda é muito novo, né? Eu posso te indicar para um laboratório de prótese, aí você vai aprender algumas coisas e tal, para depois você estar entrando na parte da odontologia. Uhum. E foi dito e feito. Eu fiquei nesse laboratório, que também é uma pessoa que eu devo muito, chama Antônio Jorge de Lima, né? Já é falecido, mas que eu aprendi muito, né? Eu tive a sorte de pessoas com boa vontade de me mostrar como fazia, né? E eu tenho, você sabe disso, né? Eu tenho uma metodologia para o aluno colocar a mão na massa. Está fazendo hands-on, está tendo contato com o paciente, saber o que é a profissão. Sim, Né? sim. Porque na teoria é uma coisa e na prática é outra. Sim. Você imagina você investir muito tempo na sua carreira para depois lá na frente falar, mas não era isso que eu queria, né? Não. Então você perdeu tempo, que é a coisa mais cara que a gente tem, né? Uhum. E os pais, né, acabam investindo nos filhos e tal. Sim. Então eu vejo muitas pessoas, às vezes, ocupando, principalmente na graduação, que é pública, a pessoa está tirando uma vaga de uma pessoa que é o sonho da vida dela e às vezes não tem condição de pagar uma faculdade particular. Aí a pessoa cursa 1 ano, 2 anos e abandona simplesmente. Então, e depois aquela vaga vai ficar, né? Porque você está no primeiro, no segundo, do terceiro ano em diante, dificilmente aquela vaga alguém vai ocupá-la. Então, Sim. tirou a oportunidade de alguém, né? Verdade. E depois do protesista, o senhor fez a graduação? Então, depois de protesista, eu fui precoce, porque com 17 anos eu já tinha o meu laboratório de prótese. E aí já estava ganhando dinheiro, né? Eu peguei uma fase de regulamentação da profissão. Então, eu tenho o meu CRO de protético por tempo de serviço, né? Aí eu queria fazer odontologia, mas como a minha carreira como protético tinha prosperado, aí eu ainda fiquei um tempo pensando em voltar a estudar ou não. Aí eu já tinha casado, já tinha tido um filho e tal. Aí eu falei, puxa vida, eu quero tanto a odontologia, né? E por que eu não vou fazer? Sim. Aí eu fiz uma opção radical, porque eu fiz um curso integral. Então eu ficava o dia inteiro na faculdade
e saindo da faculdade que eu ia para o laboratório. Legal. E aí também foi importante porque eu tinha maturidade para aprender, né? Sim. E a necessidade, porque eu já trabalhava com alguns dentistas que faziam implante, e naquela época, há 25 anos atrás, já se fazia carga imediata. Sim. Então eu entrava para ajudar a ajustar a prótese, né, esse tipo de coisa e tal. Só que a cirurgia eu não poderia fazer. Aí falei, não, vou voltar a estudar. Legal. Aí foi uma sequência também bem legal, porque dentro da faculdade tinha um centro de excelência de implantodontia, que era na Unicid com o professor Artemio Zanetti. Muito bom. E aí também eu tive a sorte de estar no meio de mestres e doutores, e eu era o único graduando, né? Olha, isso é um diferencial. Então foi uma coisa bem, bem legal. Isso é um diferencial. Aí também tive o que eu considero o meu padrinho na implantodontia, né? O professor André Vilela, que é um amigão até hoje e tal. Aí eu ficava junto com ele, vendo ele operar, né? Auxiliando ele e tal. E aí fizemos alguns trabalhos juntos e tal. E aí entrou o lecionar. E aí o Pro começou a lecionar aí também. Um outro amigo, que é o professor Guilherme Terra, né? Me convidou para ir dar aula na Unib, Universidade de Ibirapuera. Ele me chama de Carlão, né? Ele falou, Carlão, os alunos não estão conseguindo colocar em prática o que eles estão aprendendo na teoria. Aí eu fui para a parte da graduação. Lá tem implantodontia na grade e também prótese sobre implante. Legal. E aí ele que me incentivou a fazer o mestrado, né? E vai passando o tempo. O professor Marcelo Calderon é meu amigo de turma da Unicid. Legal. E ele me indicou, né? Mostrou pro professor Valdir, falou, olha, tenho... Meu apelido era Bigode, agora é ex-bigode, né? Que eu tirei o bigode. Então na faculdade tu não tem apelido, né? Ele falou, não, tem ele. Aí viu o trabalho e tal. Falou, ó, então traz ele, mas ó, você é o responsável. E até hoje ele fala, ó, você que trouxe o cara aí. Caldeirão, para quem não sabe, é o nosso coordenador da Uninove. Da Uninove. Que legal. Então, e aí, puxa, e aí cresceu o amor. O professor Valdir também, eu agradeço muito a ele, né? Porque na vida você tem que ter oportunidades, né? Pessoas que te dão oportunidades e isso aumenta ainda mais a responsabilidade, né? Porque cada coisa que é feito lá, eu tenho que pensar bem, né, no que está fazendo, né? Olha o tamanho da nossa universidade, da instituição, né? Que a gente tem bastante orgulho e tal. Então, nós temos Pode falar, o curso lá de implantodontia, né? Especialização na qual eu tenho prazer, né, de fazer parte da equipe do doutor, né? E o privilégio de você estar lá me ajudando, né? É muito legal, inclusive, para quem é formado ou quem quiser acompanhar, né? O pessoal da Uninove quiser acompanhar lá, é muito legal. A gente vê muita prática, né? Tem muita demanda, muito paciente. Isso né? é importante então, assim, num curso, né? A gente vê a excelência dos alunos que saem da graduação de lá, né? Da especialização. Né? A gente vê a excelência, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, que a gente vê a diferença de alguém que fez fora. Eu consegui ver isso, né? Que eu era analista de relacionamento da Porto e há pouco tempo eu entrei para a área da odontologia mesmo, né? Então eu tive que sair, né? Não estava dando para conciliar as duas coisas, eu saí para acompanhar mesmo especialização e estagiar, e eu consegui ver no mercado a diferença de um aluno Uninove e de um aluno de outras especializações. Não posso generalizar, óbvio, né? Mas, inclusive, eu até mostrei um caso para o professor de iatrogenia, né? A gente vê muita divergência, a gente vê muita excelência nos meninos da graduação, da especialização da Uninove. A gente vê excelência no trabalho, na execução, angulação, é tudo muito bem feito. Então, a gente entende que por trás dos alunos que saem bem formados, existe um professor, existe um coordenador, óbvio, né?
que se empenha em Hoje, sim, hoje não ensinar. sempre, né? Nós sempre estamos atrás de tecnologia de ponta, né? E com o advento dessa cirurgia guiada, né? Isso daí fez com que elevasse a régua, né? A gente tenta fazer um planejamento reverso, Sim, aonde o paciente tem a ideia de como vai ficar o tratamento, né? Quando ele vem lá, ele não entende a parte técnica, né? Porque o implante, o paciente acha que é o dente propriamente dito, só sim, que não. O implante é a substituição da raiz, né? Aí tem que esperar o osso integrar. Tem casos que tem indicação de fazer carga imediata, mas uhum, você só sabe se pode ser feita essa carga imediata no ato cirúrgico, né? sim, Então você não pode vender uma coisa que você não vai conseguir entregar, né? Então, olha, nós vamos fazer uma cirurgia, se der tudo certo, se der essa estabilidade primária no travamento do implante, uhum, aí sim nós podemos estar fazendo a sim, carga imediata. E quando não, você tem que ter no planejamento uma prótese que ele vai estar usando no período em que o implante está sendo osso integrado, né? não, muito bom. Então, tudo isso é importante o paciente saber antes da cirurgia. Sim, Porque se der algum problema, sim, fala, não, foi combinado, né? não, sim, Cogitado que... E você falou de ter iatrogenias, né? Eu acredito que ninguém faça isso porque quer, sim, entendeu? A pessoa está fazendo o máximo que ela pode, né? E a gente costuma falar, só erra quem faz, né? sim. Quem não faz, não erra. Mas podendo evitar os problemas, por que não? Sabendo fazer bem feito, né? Sabendo Exatamente. executar, né, bem feito, né? É, Um planejamento bem exatamente. feito, né? Isso é necessário. Isso a gente aprende lá. E eu vejo que o senhor tem esse prazer, né, em pegar no pé dos meninos lá e colocar tudo bem certinho. Olha, eu diria para você que eu mais aprendo do que ensino, entendeu? Eu vejo você, né? Você tem experiência de outras áreas, Sim, né? Você é uma aluna dedicada, entendeu? sim, eu gosto de me dedicar ao E eu que vejo você propõe. participando da liga com prazer enorme. Então, isso é importante. Assim como eu enxergo, você vai ver que seus pacientes vão enxergar em você que você não está ali só para ganhar dinheiro, só, Sim, sim, né? a gente É faz por lógico que a gente prazer. trabalha para isso, Sim. mas é a consequência, né? Você tem que, antes de receber, entregar, né, algo que tenha valor, né? Trazendo o papo um pouquinho para esse lado mesmo da liga, né? Que Certo. é o intuito aqui. O senhor vê diferencial em mim, mas dos membros, o senhor consegue também enxergar essa diferença? Assim, o aluno membro de liga é um aluno que não participa de liga. O senhor consegue enxergar um diferencial? Então, eu vejo que é diferente, né? Porque eles já estão indo para uma área onde eles vão atuar futuramente, Sim, né? E quando você vai estudar algo que te desperta um interesse, é muito mais prazeroso, né? Eu sim, costumo brincar que eu não que a odontologia, que a implantodontia para mim não é um trabalho, é um hobby, né? Eu faço o que gosto e ainda ganho por isso, né? Eu acho que felizes das pessoas que conseguem isso, né? sim, Porque a maior parte do nosso tempo, se você for ver, você passa trabalhando, né? Se dedicando, estudando sim. para uma coisa que tem que ter prazer, né? Isso Sim. daí é importante. Não. E ainda mais hoje em dia, né? Que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? A gente tem que estar preparado para tudo. Eu queria trazer aqui, inclusive, foi muito legal, assim, as portas que o senhor abriu para a gente, para nós da Liga, né? Irmos lá e fazermos um dia de planejamento na clínica, né? Junto com o PRO. Então, os alunos da Liga, assim, para quem está começando, né, agora, quem está lá no segundo, terceiro semestre, foi o ápice do prazer ali, tá ali. E você vê que eu faço algumas coisas que eu faço igual o Faustão, não? Se vira nos 30.
Então a pessoa vê a dinâmica que tem. E aí, agora, como que faz? Sim. Porque todo o seu conhecimento você tem que aplicar ali com o paciente. Então, tudo que você estudou, né, de radiologia, de farmaco, né, você vai fazer a anamnese, falar, não, esse aqui pode tomar medicamento, ou esse não pode, né? Então, é uma coisa que fica dinâmica, né? Sim. Entendeu? E outra coisa, a tecnologia, você vê que um velhinho de 61 anos se atrapalha mais, né? E aí eu peço a sua ajuda, ó, vem cá, vamos colocar aqui no sistema. Mais avançando. Porque muita coisa, né, a gente anotava no prontuário, agora não, é tudo digital, né? E se você vê até banco, né? Você vê que não tem nem funcionário, você tem que... É, tudo digital. Entendeu? Isso daí, dependendo das gerações, né? E o que eu achei gozado outro dia, uma máquina de escrever, tinha lá, a criança começou a apertar, falou, nossa, que legal, porque a gente digita e já imprime na hora. Como foi, né? Você vê como que era, né? Muito bom, Pro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre postura ética de aluno, postura e ética de aluno ali nas clínicas. Tá. O que o senhor diria sobre? Tem algumas coisas que tem que vir de berço. Sim. Né? Eu acho que... Como está hoje, né? Como o senhor acha que está isso hoje? Eu acho que cada vez mais estão delegando para escola, né? Não só na universidade, mas até as crianças menores, tal, né? Eu tenho a minha assistente que é professora de história e ela tem que também, ela fala, olha, infelizmente tem coisas que a gente tem que dar os valores porque eles acabam não trazendo, né? Eu acho assim, a coisa mais importante que a gente pode ter é ser ético, é ser honesto, né? Não tem mentira que não vá aparecer. Né? Na nossa área, você tem que explicar para o paciente e mostrar todas as variantes, né? Não se omitir nunca, entendeu? Porque você está cuidando da saúde de alguém. Sim. Né? O médico, ele tem o poder de assinar um atestado de óbito. O dentista não. Né? Então, eu acho que antes de você estar fazendo qualquer procedimento, você tem que ver realmente o estado de saúde desse paciente. Inclusive, cada vez mais, o estado mental até. Tá? Tem clínicas, né, que a gente conhece que tem psicólogos na clínica. E aí vão fazer uma avaliação psicológica para que consiga com que aquele paciente seja entregue para ele a expectativa, né? Então, nós vemos aí expectativa e realidade. Sim. Então, às vezes a pessoa, para poder vender e ganhar o planejamento e o tratamento daquele paciente, começa a oferecer coisas que talvez não vai conseguir cumprir. Sim, né? sim. Isso é algo que o senhor também orienta o aluno em aula, né, para sair. Sim, sabe por quê? Tem pessoas que você vai refletir na vida dela. Então, você imagina, a pessoa já é tímida, introvertida, às vezes depressiva, você entendeu? E colocou que se ele arrumar aquele dente, que a vida dela vai melhorar. Pode ser até que melhore, você entendeu? Pode ser que aquele dente que você devolveu para aquele paciente melhore a autoestima dele. Mas, na verdade, não foi o dente, foi o que ele imaginou em que... Então, a responsabilidade é muito grande, sim, né? Então, por isso que é importante. Não só ser um bom profissional, mas também saber lidar com pessoas é importante. Saber né, lidar com pessoas e saber de falar a verdade.
Sim. Entendeu? O que é possível E o que não é e o que possível. não é possível, né? Sim. Pensa bem, nós estamos fazendo um dente de mentira, Sim. né? Porque uma prótese não é um dente natural, é um dente de mentira. Sim. E o paciente às vezes espera que ele seja melhor do que o que ele teve, Sim. ou então ele quer uma coisa que talvez ele nunca vá ter. Sim. Né? O professor Ivo Pitangui tinha um livro e ele falava que se um paciente chegasse com uma fotografia, olha, eu queria que fazer uma plástica e ficar desse jeito, ele já não operava aquele paciente, entendeu? Em cirurgias bariátricas também, eles pegam, fazem uma análise da parte psicológica, porque dependendo, eles não vão operar esse paciente, né? Vai ter problema depois de compulsão e tal. E na odontologia Não é diferente. Não é diferente. Sim. Então tem pacientes que você tem que ver. Tem que trabalhar a expectativa e realidade dele, né? Expectativa e realidade, né? Então, às vezes, antes de tratar o dente, ele vai ter que ser encaminhado, né? Passar com um psicólogo, Sim. às vezes com um psiquiatra. Sim. Quantos pacientes morrem de medo de vir ao dentista? Né? Muitos, né? Existe Por quê? De repente, a primeira vez que teve contato, ou alguma vez que fez, fizeram um procedimento onde obrigaram ele a traumatizou. E ali fica, né, no subconsciente. Não. Então a gente tem como melhorar isso, tratar esse medo. E trabalhar, né? O aluno e também. Trabalhar o aluno para ele saber condicionar o paciente, sim, né? Sim. Usar, por exemplo, de anestésicos, né? A inalação, o óxido nitroso, ou chamar um anestesista, e aí o paciente vai dormir, né? E na hora que terminar, então, tudo isso tem que pensar no bem-estar, né? E outra coisa que é mais importante, você vê que na mídia hoje é tudo. A gente fala, o papel aceita tudo, né? Eu acho que assim, a rede social agora aceita tudo. O que você quiser colocar lá, você coloca. Sim. Né? E nem sempre aquilo que está sendo dito, que está sendo mostrado, a gente sabe que não é o dia a dia. Sim, né? Sim, não, com certeza. É legal. Muito bom, Pro. O intuito desse podcast é mais falar sobre saúde mesmo, falar sobre estética também, né, que envolve a implantodontia, mas falar um pouquinho sobre a liga, assim, eu o trouxe aqui para isso, assim, é muito gratificante recebê-lo, saber que o senhor é um dos que acolhe muito, né, a nossa liga. Eu queria saber da visão do Pro, como o senhor enxerga a liga Branemark, diferente das demais, e o que o senhor acha que precisa melhorar. O que o senhor acha que tem de bom na liga e o que o senhor acha que precisa melhorar? Eu por mim, entrariam todos os alunos para mim ver, entendeu? Porque assim, você lembra que você falou que no começo você achou que iria ser uma endodontista. No começo, entendeu? Exato. Aí depois você... Eu iniciei com um curso, eu iniciei na liga de endodontia, porque eu achei que essa seria a minha paixão. E no percurso, no dia a dia, eu achei que não é bem isso, né? Sim. Foi quando eu participei de uma palestra na JOL do doutor de osteodensificação e me apaixonei. Eu falei, me deu um insight, na verdade. Falei, nossa, será que implantodontia é legal? E aí fui convidada, participei lá da clínica e me apaixonei. Hoje é a minha paixão, aí acabei entrando para a liga da implantodontia, hoje me puxaram aí para a liderança deles, né? Mas eu estou findando, daqui a pouco passando bastão para o próximo aqui daqui a pouco. E você eu não vou deixar você sumir, não. Vai se formar, mas vai ficar pra gente. O que acontece? Quanto maior oportunidade a pessoa puder ter antes de escolher a carreira, né? Não tem vezes que você vai fazer teste de aptidão para ver o que você vai fazer na faculdade, né? O que você vai estudar. E dentro da implantodontia, você também tem que ver a sua aptidão.
o que te dá mais prazer, né? Porque você tem um leque de especializações, né? Sim. E sem querer puxar a sardinha para a implantodontia, mas você sabe que é a minha paixão, né? O implantodontista, ele é um reabilitador, você entendeu? Então, ele vai juntar a prótese, vai juntar a parte de periodontia, vai juntar a parte de anatomia, né? Então, tudo que você, às vezes, estudou separadamente, você cria um quebra-cabeça, né? E eu escutei bastante de colegas e tenho também um amigo que eu tive o prazer de ter um consultório com ele, né? O professor Lupe da Veiga, Antônio Lupe da Veiga, né? O Lupe, que era um professor de prótese da USP, né? E ele sempre falou, sozinho ninguém chega a lugar nenhum, você entendeu? Então, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Então, tem que estar junto de pessoas boas, pessoas capacitadas, né? Sim. E o professor Bernard falava, né, que se você andar perto dessas pessoas, em questão de tempo, você também tornar-se-á um bom profissional, automático, né? Então, a gente está sempre querendo aprender, né? E recepcionando os alunos da Liga? não, isso daí é um prazer. Mas o que o senhor acha que a gente deve melhorar? Eu acho que deve. Eu estou todo sábado lá e está aberto as portas para quem quiser, né, conhecer então, a parte melhorar, tem que ir acompanhar lá. Tem que participar. Participar mais das clínicas lá. Né? E das outras ligas também, né? Eu acho que nós estamos num lugar, eu acho que privilegiado, né? A Uninove, eu vejo que eles dão oportunidades para todo mundo. Sim, portas né? abertas, sim. Portas abertas. E principalmente o professor Valdir, Sim. aquilo é a menina dos olhos dele, entendeu? A Jo, principalmente, né? Que ele criou esse evento e já tem uma tradição, né? Eu acho que, assim como você citou, né? De participar de um hands-on, né? Eu acho que na Jo, principalmente, todo mundo vai ter essa oportunidade de conhecer essas especialidades todas, né? Cada especialidade, né? Eu tenho o prazer, às vezes, de receber também no meu consultório os alunos, entendeu? Eu convido, às vezes, vou ter uma cirurgia legal, não, quero ir e tal. Porque eu acho assim, você tem que fazer, a gente fala que é pós-muro, né? Porque às vezes na faculdade, naquela correria, e outra, na faculdade você precisa fazer prova, precisa estudar, tem nota, tem estresse, né? Depois você vai ver na especialização, mesmo no aprimoramento, não tem mais esse estresse, entendeu? Você está fazendo ali, não é que você vai querer fazer para ganhar nota. Você imagina, entrar numa cirurgia com medo, né? Você tem que entrar relaxada, tranquila, para poder fazer, o paciente está te vendo, né? O paciente olha muito nos teus olhos, né? Se você está com um semblante tranquilo do que você está fazendo, ele também fica tranquilo. Imagina você está estressado ali, o paciente também acaba sentindo, né? E você é tão tranquilo aí. Eu estou tranquilo aqui para dar entrevista. Você me deixou à vontade, né? Falando bastante. Pro, foi um prazer, Zaço, recebê-lo. Já acabou? Amei trocar essa experiência, trocar esse papinho, assim, falando sobre Liga. Acho que encerramos por aqui, né? O intuito é trazer conhecimento, trazer um pouquinho de como é uma liga. A gente vai falar um pouquinho depois como é, né, estar dentro de uma liga, administrar uma liga, não é nada fácil, mas o pós, assim, a gente vê, hoje mesmo a gente teve um hands-on, né, e a gente vê todo mundo elogiando e saiu todo mundo feliz, né, então isso é satisfatório, né, depois você vê... Toda vez que você sai maior do que quando você entrou, valeu a pena, né? Valeu a pena. Não é legal isso, né? Exatamente. Então hoje eu estou me sentindo assim, tá? Eu estou num privilégio estar aqui, ainda mais
sendo entrevistado por você. Eu sei Agradeço. o quanto você está batalhando aí, né? Estamos. E tenho Agradeço certeza demais que também o senhor ter a sua acolhido. carreira já é um sucesso. Precisamos construir, tijolinho por tijolinho, né? Exatamente. Mas é um prazer, veio um prazer mesmo recebê-lo aqui, é um prazer, agradeço demais por ter recebido a nossa liga, né? O senhor sempre recebe, sempre bem receptivo, a nossa liga lá nas clínicas, na implantodontia, na especialização, e é isso, gente, agradeço por tudo, vamos encerrando aí mais um bate-papo no Papo de Liga.